Pessoal, então vamos começar aí, né? Nossa primeira questão é só para você entender. Tá aqui a questão e o assunto, a competência 6 e a habilidade 20, né? A ideia é trabalhar essa competência 6 e a habilidade 20. Depois eu posso comentar sobre essas competências e essas habilidades. Mas vamos lá para a questão. A figura abaixo representa a imagem de um satélite que registra o movimento de dois carros e um ônibus em uma rodovia com auxílio da tecnologia de tecnologias avançadas. Consegue verificar as velocidades escalares em módulo de quem? Vamos tirar nossos dados, sempre tirar os dados, VA 60 km por hora, VB 50 km por hora e VC 50 km por hora. Então você verifica que tem B e C velocidades iguais e A velocidades diferentes. Baseado nas informações dadas, é correto afirmar: o carro A está em repouso em relação a B. Vamos lá, A e B vindo em sentidos o quê? Opostos. Se estão em sentidos opostos, eles estão um aproximando do outro. Repouso é quando não há nem aproximação nem afastamento. Então, item o que? Falso. Item B. O carro A está em repouso em relação ao ônibus C. Ó, o carro A está a qual velocidade? 60. E o ônibus C 50. Então há uma diferença de velocidade. Então não está em repouso. Ele está aproximando. O carro B está em repouso em relação ao ônibus C. O carro B está em repouso. Vão ver. Gente, o ônibus C está a 50 km por hora e o carro B a 50 km por hora. Isso quer dizer que os dois estão no mesmo sentido. Essa distância vai mudar? Não. Essa variação de espaço vai ser a mesma, então ele está em repouso. Letra C, bem tranquilão aí. Então agora vamos para a questão 2, que a habilidade é a 17 e a competência é a 5, ó. Habilidade 17, competência 5. Foi uma questão do Enem. Vamos ver? Numa viagem de carro de São Paulo a Santos, percurso de aproximadamente. Pessoal, sempre tire os dados, variação de espaço, 60 quilômetros. Um motorista é informado pelo rádio que o tempo médio da viagem é estimado em, o tempo da viagem é estimado em 45 minutos. Entretanto, o motorista só consegue chegar a Santos em 1 hora, o que significa que a velocidade média do seu carro foi. Então, esse é o tempo de viagem estimado e o tempo que ele gastou foi de quanto? 1 hora. Beleza. Ele está falando da ideia de velocidade média. Só para a gente não esquecer que velocidade média é a razão do espaço percorrido pelo tempo gasto. Pessoal, essa velocidade média, quando se fala razão do espaço percorrido pelo tempo gasto, eu não levo em consideração se ele parou ou não, tá? Então vamos pensar o seguinte, com calma. Vamos pôr assim. Primeiro caso. O que é o nosso primeiro caso? Nosso primeiro caso, eu estou querendo dizer que ele andou um espaço de 60 quilômetros. Em qual tempo? 45 minutos. Lembrando, opa, ficou feio aqui. Deixa eu dar uma apagada. 45 minutos. Lembrando que a velocidade costuma ser em horas ou quilômetros por hora. Então, vou ter que transformar isso aqui.
Pessoal, o jeito mais fácil de transformar isso aqui, eu penso assim, sempre num relógio, ó, um relógio, um inteiro, né? 15 minutos, um quarto, meia hora é 2 quartos, então 45 minutos é 3 quartos de hora. Então o tempo é 3 quartos de hora, certo? Isso é uma forma de pensar para a gente fazer bem mais rápido. Então vamos lá. Quem é a velocidade média nesse primeiro caso? Velocidade média nesse primeiro caso seria velocidade média é 60 dividido por 3 quartos. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 4, a velocidade era quanto? 80 quilômetros por hora. Isso é o nosso primeiro caso. Vamos lá para o segundo caso. Nosso segundo caso, ele fala que foi o seguinte, que ele percorreu o mesmo espaço de 60 quilômetros, só que o tempo que ele gastou foi 1 hora. Ficou fácil. Isso define que nossa velocidade média foi de 60 quilômetros por hora. Então vamos ver as alternativas agora. Nós já tiramos nossos dados, vamos ver. Letra A 20 quilômetros maior do que prevista pela informação do rádio. Ele foi maior ou menor? Ele andou a 60, ele tinha que andar a 80. Não foi maior, tá fora. A 20 quilômetros menor do que a prevista pela informação do rádio. Menor, ele andou a 20 quilômetros menor do que a prevista na informação do rádio. Ele andou a quanto? A previsão do rádio era 80. Ele andou a 60, então letra B. A 20 quilômetros menor. Beleza? Aí mais uma questão. Vamos aí para mais uma questão. Questão 3, competência 2, habilidade 7. Leia o texto a seguir. Consultoria cria ranking de emissão de CO2 de carros no Brasil. A consultoria personal CO2 Zero criou um ranking de emissão de CO2 por quilômetro rodado dos veículos vendidos no país. O trabalho é fruto de um estudo de caráter informativo que visa alertar montadoras, governo e a opinião pública sobre os problemas gerados pelo efeito estufa. Utilizando a metodologia de cálculo do IBAMA, a Personal CO2 Zero criou uma lista com emissão de dióxido de carbono em gramas por quilômetro rodado. A emissão dos gases de efeito estufa está intimamente ligada ao consumo de combustível de veículo, ou seja, quanto menos eficiente, mais poluente é o veículo. Confira a tabela abaixo de CO2 por grama de quilômetro rodado no Brasil. Tá aí a nossa tabela. Com base no texto. Então lá, ó, gente, já vamos tirar os dados. Toda aquela primeira parte foi, né, pra gente pensar aí, pra gente estar pensando nisso aí. Vamos lá, o que vai acontecer? Nós vamos ver aí a ideia da questão. Ele falou o quê? Vamos lá para a ideia da questão, que é a seguinte. Vamos descartar isso aqui. Aí, vamos lá para a ideia da questão. A ideia da questão é a seguinte. Sempre na física, textos enormes desse, pessoal, você vai lá no comando da questão. Com base no texto,
para uma viagem, olha lá, a viagem foi de quanto? Espaço percorrido da viagem, 150 quilômetros. Os modelos que produzem uma quantidade de CO2 menor que 10 quilos seriam, né? Vamos imaginar que ele gastou aí uma massa de quanto? De 10 quilos. Ele quer os menores que 10 quilos. A unidade que ele está usando lá, gente, a unidade que ele está usando é gramas por quilômetro. Então aqui eu tenho 10.000 gramas. Isso quer dizer que é 10.000 gramas por 150. Isso eu vou cortar. Vou cortar e eu tenho que fazer essa divisão aí. Basicamente é quanto? É 1.000, né? Isto. 1.000 dividido. Nosso 1.000 dividido por 15, né? Vai ser 1.000 dividido por 15. Isso dá no total aproximadamente 600 ou 66,7 gramas por quilo de quem? De CO2. Então lá, ó, menor. Espera lá, o Fiat Uno foi menor? Foi. Menor que 66,7? Foi. O Honda foi menor? O Honda foi quanto? 63,56. Foi menor. Tudo bem? O Fiat Honda, ó, o Fiat. E quem é menor também? Mas nenhum dos dois, né? Então, com base no texto, para uma viagem 150, o modelo que produz uma quantidade menor são quais? O Uno e o Fiat. Fit. O Uno e o Fit. Letra B, né, gente? Letra B aí, tranquilamente.